Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, eu sou médico oncologista do AC Camargo e é um prazer estar com vocês aqui no Precision Oncology Review de 2020. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da MD Health e dos organizadores do evento, que é de extrema importância para discutir, não é, esse tema que vem evoluindo tão rapidamente no tratamento do câncer de pulmão. E a minha função, junto com o Dr. Gabriel Macedo, é discutir o papel de biomarcadores tumor-agnósticos. Eu vou me incumbir de falar de NTRK, RET e BRCA, e o Gabriel depois vai falar de tumor burden, tumor mutation burden e instabilidade de microsatélite. Essa é a minha declaração de conflitos de interesse. E a primeira coisa que a gente precisa discutir é qual é a definição, não é, de tratamento tumor-agnóstico, tecido agnóstico, e, consequentemente, de biomarcador tecido agnóstico. Então, essa é uma definição que eu retirei do NCI, e ele define tratamento tissue agnostic ou tumor agnostic como qualquer tipo de tratamento que usa substâncias para tratar câncer baseado nas alterações genéticas ou moleculares encontradas nesse tumor, sem levar em consideração o tipo de tumor ou onde esse tumor se originou no corpo. De forma que esse tipo de tratamento ele serviria para tratar qualquer tipo de câncer, desde que aquela determinada alteração genética ou molecular estivesse presente, e normalmente a gente se refere nesse cenário a terapias-alvo. Existem alguns critérios, né, para a gente dizer que um determinado tratamento é tecido agnóstico ou tumor agnóstico. Então, os tumores nos quais você vai usar esse tratamento tem que ter pelo menos uma alteração molecular mais frequentemente encontrada naquele tumor. Essas alterações moleculares, elas devem predizer, né, o tratamento ou resposta àquele determinado tratamento, e essa alteração molecular ela tem que ser encontrada em uma variedade distinta de tumores para você poder chamar, né, de terapia tecido agnóstica. Entretanto, não é muito fácil identificar alterações moleculares passíveis de terapias tecido-agnósticas. Muitas vezes você encontra um determinado alvo molecular em diversos tipos de tumor, mas nem sempre aquele determinada intervenção vai ter atividade em diversos tecidos distintos, porque o efeito do tratamento é compensado por sinais tróficos decorrentes de fatores de crescimento produzidos por células no microambiente tumoral. Pode existir uma sinalização compensatória decorrente de mecanismos de retroalimentação desregulados, ou podem existir outras alterações genéticas somáticas concomitantes que medeiam também sinalização compensatória e contrabalançam o efeito terapêutico daquela determinada intervenção. E isso faz com que, às vezes, você encontre um determinado alvo em tumores distintos, mas nem sempre a susceptibilidade a uma determinada droga específica contra aquele alvo seja igual nos diferentes tipos de tumor. Existem algumas características dos agentes terapêuticos para terem essa indicação agnóstica. Então, do ponto de vista biológico, você tem que ter um efeito que é um mecanismo de ação que é independente da histologia e não deve existir mecanismos de resistência também que são tecido específicos. Você tem que ter uma atividade ao longo de diversos tipos de tumores diferentes, tanto em adultos quanto em crianças, e devem ser drogas seguras. Do ponto de vista de desenho para avaliar essas drogas, existe uma dificuldade de randomização, de fazer estudos randomizados, por conta, muitas vezes, da raridade do tratamento. A eficácia dessa droga deve levar em consideração a heterogeneidade, né, dos tumores, e isso deve ser inserido no desenho do estudo. Deve-se sempre considerar a possibilidade de primeiro aprovar essa droga numa indicação única para acelerar o desenvolvimento da droga antes de fazer uma análise em vários tipos de tumor, tipo um basket trial, e normalmente o desfecho primário nesses estudos é taxa de resposta, que funciona como surrogate marker de eficácia como um todo. Do ponto de vista regulatório, tem que existir um biomarcador validado, deve existir evidência prévia sugerindo que, de fato, aquele tratamento
vai apresentar uma superioridade em relação aos tratamentos padrões e deve existir uma monitorização de eficácia e segurança após a aprovação da droga. Essa é uma lista com as 3 drogas inicialmente aprovadas com indicação agnóstica pelo FDA. Né? Nós tivemos o pembrolizumab aprovado para tumores com instabilidade microsatélite ou deficiência de reparo por mismatch, que o Gabriel vai falar posteriormente, e o larotrectinib aprovado para tumores com rearranjos de NTRK, o entrectinib também para tumores com rearranjo de NTRK e também câncer de pulmão com rearranjos do gene ROS. Então, falando desses 3 alvos que vão ser alvo dessa apresentação, iniciando pelo NTRK, que é dos alvos para os quais existe já indicação agnóstica, inclusive no Brasil, a gente sabe que esses genes, são 3 genes, NTRK1, 2 e 3, codificam receptores de neurotrofinas e são importantes para o desenvolvimento, principalmente do sistema nervoso central e também, em parte, do sistema cardiovascular e sistema imune. Esses receptores, eles ligam, né, como a gente pode ver aqui pela figura, a diversos ligantes dessa família neurotrofina, existe uma certa especificidade do receptor, e uma vez interagindo com esses ligantes, esses receptores sofrem dimerização e ativam diversas cascatas de sinalização, como MAP-kinase, PI3K-mTOR e a da fosfolipase C, regulando diferenciação e sobrevida celular. Nos tumores que apresentam rearranjos desses genes, o que ocorre é que a maior parte dos parceiros envolvidos nesses rearranjos apresentam domínios de oligomerização, de forma que são formados dímeros que promovem a ativação constitutiva desse gene, mesmo na ausência do ligante. A gente pode ver aqui diversos parceiros envolvidos nesses rearranjos, e a cor sinaliza o gene envolvido, azul NTRK1, vermelho NTRK2 e amarelo NTRK3. E uma vez ocorrendo, né, esse rearranjo, você tem, então, uma ativação constitutiva dessa proteína que pode estar associado com carcinogênese. Existem alguns tumores onde a frequência desses rearranjos é bastante alta, marcado aqui em vermelho, como o MASC, que é um tumor de glândula salivar, o carcinoma secretório da mama, o fibrosarcoma juvenil e o nefroma mesoblástico congênito. Em outros tumores, a frequência é em torno de 5% a 25%, como os tumores de tireoide, e o carcinoma papilífero de tireoide e os gistes sem alteração no PDGFR e no KIT. E nos demais tumores, a frequência é menor do que 5%, né, variando dependendo da topografia que a gente estiver considerando. A gente tem aprovação de 2 drogas, como a gente comentou no início. Uma delas é o larotrectinib, que foi aprovado baseado nos resultados dos estudos listados aqui nessa figura, nos estudos de fase 1 e fase 2, tanto em pacientes adultos quanto pediátricos. E o que a gente vê, né, nesses estudos é que existe uma distribuição diferente do tipo de alteração molecular dependendo do tumor. Então, as fusões são mais frequentes em sarcomas e partes moles, em fibrosarcoma infantil e tumores de tireoide, enquanto que as outras alterações são mais frequentes em tumores de pulmão. Esses são dados em pacientes tratados com larotrectinib em adultos, pacientes adultos. A gente vê que aqui, em pacientes adultos, os tumores mais frequentes são tumores de tireoide, glândula salivar e sarcoma. E nessa população especificamente, existe uma taxa de resposta objetiva de 71%, como a gente pode ver aqui nessa tabela, com uma alta atividade também em metástases no sistema nervoso central. Uma coisa que chama bastante atenção é a sobrevida livre de progressão bastante longa, uma mediana de 26 meses, e uma sobrevida global não alcançada, com 87% dos pacientes vivos em 1 ano.
Essa é uma análise apresentada recentemente na CR, comparando os pacientes que têm fusão ou outro tipo de alteração que não fusão, e a gente vê que, basicamente, a droga é ativa somente nos tumores com fusão, né, com quase 80% de resposta aqui nessa análise, versus menos de 1% quando a alteração é de outra natureza. Além disso, a gente tem dados também do entrectinib, que envolveu também uma análise agrupada de vários estudos de fase 1 e 2, né, o ALCA e os Star Trek 1 e 2, mostrando atividade em diversos tipos de tumor, como listados aqui à direita, e dessa forma essa droga também foi aprovada para essa indicação pelo FDA. Recentemente foi publicado um consenso de especialistas avaliando em quem você deve solicitar a pesquisa desses genes e como. Então, eles consideram que tumores muito frequentemente associados, como aqueles tumores de glândula salivar, mama e sarcoma, deve ser sempre testado para NTRK. Você deve considerar a testagem para essa alteração em outros tumores quando não houver uma outra estratégia disponível com uma atividade comprovada. Você pode fazer isso tanto em amostras frescas quanto fixadas, usando ou FISH ou, de preferência, NGS ou PCR. E uma vez encontrando uma alteração nesses genes, você deve sempre considerar a possibilidade de, se disponível, usar inibidores específicos para essa alteração. Mudando um pouco para o RET, que vem surgindo como um possível novo marcador de terapia tecido-agnóstica, o RET é um receptor de membrana, também envolvido com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Na verdade, ele não liga diretamente seus ligantes, né, que são proteínas da família dos fatores neurotróficos derivados de células gliais. Na verdade, esses ligantes se ligam a uma família de correceptores, chamados de receptores de GDNF, né, da família GDNF, e uma vez interagindo, esse complexo, né, macromolecular, ele ativa diversas vias de sinalização, como a via da MAPkinase, JAK-STAT, PI3K-AKT e também fosfolipase C, também regulando proliferação e diferenciação celular. Você pode encontrar no RET tanto mutações de ponto quanto fusões, e as mutações podem ser tanto somáticas quanto germinativas. As mutações germinativas estão associadas às síndromes de neoplasias endócrinas múltiplas e ao carcinoma medular de tireoide familiar. As mutações são mais frequentemente encontradas também nos tumores de tireoide, notadamente o carcinoma medular de tireoide, e as fusões, que envolvem vários parceiros distintos, também são mais frequentemente encontradas nos tumores de tireoide, tanto medular quanto papilífero, e numa frequência menor em outros tumores, como câncer de pulmão, carcinomas uroteliais e carcinomas basaloides da pele. Esse é um dado do Memorial Sloan Kettering, onde eles avaliaram mais de 10 mil casos e eles encontraram alterações no RET em 2,4% dos pacientes, e dessas alterações, apenas 20% foram consideradas como patogênicas, acometendo principalmente, encontradas principalmente em tumores de tireoide, primários desconhecido e carcinomas de pulmão. A gente já tinha alguns dados usando inibidores de múltiplas quinases em tumores com essas alterações. Entretanto, essas drogas têm uma concentração inibitória muito alta, com alta toxicidade e atividade independente da presença ou não da mutação. E, mais recentemente, a gente viu o desenvolvimento, né, de duas drogas, o prositinib e o sopercatinib, com a concentração inibitória bastante baixa, né, e com um perfil de toxicidade também bastante favorável. Esses são dados do sopercatinib, que é o antigo LOXO 292, em câncer de pulmão, uma taxa de resposta objetiva aqui de 68%, com uma sobrevida livre de progressão superior a 18 meses. Quando a gente olha para os pacientes virgens de tratamento, uma taxa de resposta de 85%, e, como atualizado recentemente aqui na ASCO 2020, uma altíssima atividade em sistema nervoso central.
A mesma coisa a gente vê para o Prausetinib, o antigo Blue 667, desenvolvido dentro do estudo ARROW. Esse aqui é a coorte de pacientes com câncer de pulmão, onde a gente vê também uma alta taxa de atividade nesses pacientes, 58% de taxa de resposta, com uma alta atividade em sistema nervoso central, como também atualizado na ASCO desse ano. Além disso, a gente tem dados de atividade dessas duas drogas, como a gente pode ver nessa tabela, para tumores de tireoide, né, o Selpercatinib com a taxa de resposta de 78% em tumores de tireoide com alterações no RET e 59% em carcinoma medular de tireoide, e o Prausetinib com 56% de taxa de resposta em carcinomas medulares de tireoide. Então, essas drogas têm atividade demonstrada, pelo menos nesses dois tumores. No libreto, né, foram incluídos alguns pacientes com outras histologias, mas a gente ainda não tem dados muito sólidos da atividade dessas drogas em outras histologias com essas alterações, e a gente precisaria, então, ver esses dados para, de fato, assumir que isso seja uma terapia tecido-agnóstica. E mudando finalmente para o BRCA1 e 2, esses são genes envolvidos no reparo de DNA por recombinação homóloga. Eles estão frequentemente mutados em tumores como mama, ovário, pâncreas e próstata. E quando esses tumores têm mutação nesse gene, nesses genes, eles passam a ficar dependentes, né, de um reparo que é chamado de BER, Basic Excision Repair, que é uma via de reparo extremamente dependente da PARP, de forma que quando você dá inibidores da PARP, normalmente você induz morte celular nesses tumores. Esse é um dado publicado recentemente na Nature, onde eles avaliaram em mais de 17 mil pacientes, 55 tipos de tumores distintos, a frequência de alterações potencialmente patogênicas no BRCA1 e BRCA2. Eles encontraram cerca de 2,7% de mutações germinativas, e aqui tem um pouco enriquecido, porque existe um enriquecimento por judeus ashkenazes nessa população, e 5,4% dos casos com mutações potencialmente patogênicas somáticas. E a gente vê aqui por esse gráfico que, na verdade, mais da metade dos pacientes com alterações de BRCA, na verdade, são tumores associados a BRCA, como mama, ovário, próstata e pâncreas. A gente tem um conjunto de dados avaliando a atividade daqueles inibidores de PARP em pacientes com mutações notadamente germinativas em BRCA1 e BRCA2. Então, a gente tem dados em câncer de ovário, nesse cenário sempre como manutenção, quer seja na primeira linha, quer seja na doença recidivada, mostrando sempre aumento de sobrevida livre de progressão, como a gente pode ver como exemplo aqui no estudo solo. E nesse caso especificamente de câncer de ovário, tanto mutações germinativas quanto somáticas são passíveis de tratamento com essas drogas. Além disso, a gente tem dados em câncer de mama, usando o olaparib no estudo Olimpiada, em pacientes previamente tratados e não refratários à platina, onde se viu um aumento da sobrevida livre de progressão mediana de 7 para 4 meses, e a mesma coisa foi vista com o talazoparib, num cenário semelhante, sem ganho de sobrevida global para essa população de pacientes. A gente tem dados em câncer de próstata, também castração resistente, também mostrando com o olaparib aumento de sobrevida livre de progressão. Existem dados também com o rucaparib, que é um outro inibidor de PARP, e mais recentemente no estudo Polo para câncer de pâncreas, como manutenção pós-quimioterapia, também mostrando um aumento de sobrevida livre de progressão. E vale a pena ressaltar que para pâncreas, próstata e mama, os dados até o momento são para mutações germinativas, apesar de recentemente ter sido apresentado um dado em mama de atividade também em tumores com mutações somáticas. Entretanto, aqui no caso de câncer de próstata, sem ganho de sobrevida global. Esse é um dado daquele estudo que eu mostrei anteriormente, onde eles sugerem que talvez a atividade dos inibidores de PARP para mutações de PARP não sejam, de fato, agnósticas e sejam dependentes da histologia, porque eles viram que quando eles avaliam a atividade desses inibidores em tumores com alterações em BRCA1 e 2,
só se viu atividade naqueles tumores associados a mutações desse gene, como mama, ovário, pâncreas e próstata, tanto germinativas quanto somáticas, enquanto outros tumores não associados classicamente a essas mutações, mesmo na presença da mutação do BRCA1 e BRCA2, não foi visto a atividade. Então, como mensagens finais, para resumir esse bloco, o que a gente pode dizer é que os rearranjos de NTRK1, 2 e 3 devem ser sempre pesquisados em tumores onde eles acontecem com alta frequência. Nos demais tumores, esses rearranjos devem ser pesquisados na ausência de outra estratégia bem estabelecida. No Brasil, a gente tem o larotrectinib como a primeira droga com indicação tecido agnóstica aprovada para tumores com rearranjo de NTRK. Os tumores com rearranjo de RET são extremamente susceptíveis a tratamentos com inibidores específicos, talvez seja uma nova indicação agnóstica, mas a gente precisa da confirmação da atividade em outros tumores, além de tireoide e câncer de pulmão. Talvez mutações BRCA1 e BRCA2 sejam marcadores para terapia agnóstica, mas como eu mostrei anteriormente, parece existir um efeito relacionado à histologia que se considera. Entretanto, para tumores classicamente associados com mutação em BRCA, como mama, ovário, pâncreas e próstata, esses casos devem ser, sim, submetidos à pesquisa de mutação germinativa nesses genes, dada a atividade dos inibidores de PARP para esses tumores. Obrigado pela atenção e espero poder discutir bastante com vocês sobre esse tema durante a nossa reunião.